Meu nome é Benhur Visa, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tomei posse em 1997. Antes de ingressar na magistratura, eu advoguei por aproximadamente 10 anos. E agora, no Tribunal de Justiça, quando tomei posse em 97, eu comecei a trabalhar em algumas áreas criminais que diziam respeito, de alguma forma, à proteção da mulher. Quando eu comecei, o juizado criminal era acumulado com a segunda vara criminal do Gama. Eu fui para o Gama, minha primeira circunscrição, e ali eu comecei a conviver com a violência doméstica por força da Lei 9.099, que até então era quem regulamentava e disciplinava o procedimento da punição dos crimes. Com o decorrer do tempo, o tribunal foi especializando os juizados e eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, no Juizado Criminal de Taguatinga, no Juizado Central Criminal, no plano piloto. Eu fiquei durante uns 2 anos no primeiro Juizado Criminal. Em 2002 eu vim para o Tribunal do Júri, em Ceilândia, onde atuei também por uns 2 anos e meio. Ceilândia era a maior cidade, o Tribunal do Júri a maior demanda, e nós trabalhamos ali por 2 anos e meio aproximadamente. Em seguida vim para o Núcleo Bandeirante, trabalhamos num juizado especial civil e criminal, também lidando com as questões de violência doméstica. E agora, por último, quando a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, entrou em vigor, logo em seguida o tribunal instalou a circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante e especializamos a vara aqui. Então, de 2011 para cá, eu trabalho só com a Lei Maria da Penha e me dedico exclusivamente aos crimes de competência dessa legislação. O que está no âmbito da Lei Maria da Penha, a gente cuida aqui no juizado, trata com isso aqui no juizado. A Lei Maria da Penha cuida dos crimes contra a mulher e ela tem algumas referências que definem quais são esses tipos que se enquadram na nossa competência. Ela trabalha, por exemplo, com a relação de afinidade entre ofensor e ofendido. Essa afinidade pode ser um grau de parentesco, natural, né? Nasceu, é filho, é filha, pode ser por um grau de afinidade, cunhado, cunhada, pode ser o companheiro, a companheiro, namorado, a namorada, o ex-companheiro, a ex-companheira, a amante. Então, houve uma relação de afinidade entre eles. A lei considera, então, a competência do juizado de violência doméstica no caso de violência, baseada em questão de gênero. Trabalha também com aquela competência que resulta da condição de habitabilidade. Eles moram na mesma casa, ainda que não tenham um vínculo de parentesco. Então você tem, por exemplo, a secretária do lar, que reside na própria casa e é alvo de alguma injúria, de alguma difamação, de alguma calúnia, e com isso o patrão acaba respondendo no âmbito da Lei Maria da Penha. É o que a gente tem nessa condição de habitabilidade. E existe também, dentro dessa possibilidade da lei, qualquer relação no âmbito da família, né, nós dissemos, então, no âmbito da unidade doméstica, aqueles que moram naquela casa, no âmbito da família, aqueles que são parentes entre si ou se consideram parentes, e em alguma relação íntima de afeto. Então, aí é que entra, assim, nesse caso, o namorado, o amante, o marido, o companheiro, o ex, né? Não precisa estar na convivência. Pode ter sido um relacionamento passado. E isso, se houve uma violência dentro dessa área, se houve uma violência dentro de algum desses requisitos, se essa violência é baseada em gênero, né, pelas condições sociais, culturais, do que a sociedade define como papel da mulher, como papel do homem, então a violência decorre disso. E aí a gente tem, então, aí a competência dos juizados. Não se observa, não se considera a orientação sexual. Então, a mulher pode ser uma mulher, biologicamente mulher, de identidade, que se identifique como mulher e que oriente o seu desejo para um homem, como também pode ser uma lésbica, que ela também está sob essa proteção.
Se houver um relacionamento entre duas mulheres, um relacionamento entre duas lésbicas, elas moram junto, ou se relacionam, ou tem algum envolvimento de afinidade nos termos da lei, isso pode atrair a competência para o juizado, mesmo que a agressão tenha sido praticada por outra mulher. Então, o que afasta a competência do juizado não é a figura de quem ofende, mas sim a figura de quem é ofendida. Por exemplo, se a mulher agride o homem, aí já não se enquadra na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o foco da Lei Maria da Penha é prevenir, erradicar, punir a violência praticada contra a mulher. É uma lei que tem como base histórica o famoso caso da Maria da Penha, que foi vítima de tentativa de homicídio por mais de uma vez. O seu processo teve uma tramitação muito demorada e, em razão disso, o Brasil foi condenado por uma corte internacional por descumprimento dos seus tratados, né, que ele havia subscrito e não estava observando a proteção da mulher. A própria Constituição protege e busca coibir a violência doméstica. Então, foi mais ou menos aí. A lei veio em 2011 e, quando publicada, o presidente da República fez a opção por denominar Lei Maria da Penha. Então, a gente tem aí a Lei Maria da Penha que define aí essas nossas competências. Na proteção da mulher, houve, nesse período, alguns passos legislativos que consolidaram mais a proteção. Uma outra situação que nós temos, um outro diploma legal que nós temos, é o que estabeleceu no Código Penal, modificou o Código Penal para incluir o feminicídio, o crime de feminicídio. O crime de feminicídio é aquele crime praticado contra a mulher por sua condição de mulher ou menosprezo àquela condição de mulher ou no ambiente doméstico. Então, quando uma mulher é assassinada por algum motivo da Lei Maria da Penha, por exemplo, a gente tem ali a questão na afinidade, na condição de habitação, vínculo de parentesco, por questão de gênero, no ambiente doméstico ou familiar, a gente tem um feminicídio contra uma mulher no contexto de Lei Maria da Penha. Agora, é possível um feminicídio fora do contexto da Lei Maria da Penha? Sim, é possível. Por exemplo, se o homem se desentende com a mulher no trânsito, e aí ele, percebendo que tem uma mulher no volante, ele sai e vai, e a humilha, e mulher não sabe dirigir, e mulher no volante, perigo constante, e começa a humilhar essa mulher pela condição de mulher, e isso evolui nesse menosprezo para a morte daquela mulher, para o assassinato daquela mulher, nós temos ali caracterizado um feminicídio. Nós temos, por exemplo, numa relação de trabalho, um desentendimento, e aí o homem vira e fala, isso aqui não é lugar de mulher, eu não sei o que você está fazendo aqui. Esse espaço aqui é um espaço de homem, em vez de você estar na sua casa. E aí começa a humilhação, cuidando dos seus filhos. Não que cuidar de filhos seja humilhação, mas uma mulher que faz uma opção por estar trabalhando, essa opção dela tem que ser respeitada. Não pode ser dito à mulher, por exemplo, que, um outro ditado muito humilhante que tem, esquenta a barriga no fogão, esfria no tanque. Como se a mulher não tivesse uma capacidade intelectual de se estabelecer em outro ramo que não fosse esse. Não há nada de indigno. Nós temos, por exemplo, na cozinha, inúmeros chefes que ganham salários vultuosos, não é? Então, eles não são humilhados por isso. Mas se é uma mulher, pela condição de mulher, ela começa a ser menosprezada. Então, quando a morte dessa mulher acontece nessas condições, se ele mata porque ela é uma mulher, se tivesse um homem naquela posição, talvez ele não matasse. Mas como é uma mulher, naquela condição de menosprezo, desconsideração daquela circunstância de mulher, ele vai e assassina. Ele ou ela vai e assassina, né? Porque quem mata, o ofensor, pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, pode ser uma mulher, pode ser um homem, isso não faz diferença, independe. Se essa mulher que morre nessa condição de feminicídio, seja no âmbito da violência doméstica, seja nesse âmbito externo à violência doméstica, se ela tem menos de 14 anos, a pena dela tem um aumento
né, aí previsto em lei que vai de 1/3 até a metade. Então, por exemplo, foi condenado a uma pena de 18 anos, mas a vítima é menor de 14 anos. Então a vítima tem, por exemplo, 7 anos. Esses 18 anos vai ser aumentado de 1/3 até a metade, ou seja, ele pode ser aumentado de mais 6 anos e de 6 até 9, que seria a metade dos 18. Isso se enquadra no próprio Código Penal que traz essa previsão. E aí ele traz uma outra previsão, que é a previsão de que se for maior de 60 anos, se for uma pessoa idosa, por exemplo, aí vai aumentar essa pena também. Por quê? Porque considera aí o grau maior de vulnerabilidade. Então, matou uma mulher de 61 anos. Após a condenação, fixou a pena na primeira fase, na segunda, analisa ali alguma agravante ou atenuante. Na terceira fase, quando consolidou na segunda fase a pena em 18 anos, por exemplo, na terceira fase, o juiz pode aumentar essa pena de 1/3, que seria 6 anos, até metade, que seria 9 anos. Então, essa pena pode passar de 18 mais a metade, ela pode passar para 27. Ou de 18 mais 1/3, ela pode passar para 24. Então, ela vai de 24 a 27 anos no final. E ainda tem uma terceira condição que aumenta essa pena, que é, por exemplo, quando o homem mata a mulher na frente dos filhos. Né? Matou em frente a um descendente, matou a mulher, entrou na casa dos pais da mulher e matou a mulher ali em frente, os pais. Então, a lei considera que esse caso também é um caso em que a pena é aumentada de 1/3 até a metade. As transexuais é um caso que ele tem demandado muito debate. A princípio, o que se diz é que a lei buscou evitar enquadrar outras categorias que não a mulher, vou me permitir falar categorias só para facilitar, mas outras categorias que não a mulher como vítima do feminicídio. Então, em tese, ela excluiu dali travesti, excluiu a transexual, não é? Mas existe uma condição que é quando a trans já mudou o seu registro civil e ela passou a ser do sexo feminino, então, ainda que biologicamente no passado ou no registro civil e biológico ela tenha sido um homem, a partir do momento em que ela muda o seu registro civil, que vem lá na carteira de identidade mulher, né, sexo feminino, a partir daí ela se enquadra na proteção desse dispositivo legal. E até então é polêmico, porque o que a gente tem é que a trans, um conceito assim bem simples, bem enxuto, é de que a trans é uma mulher num corpo de homem, não é? E tanto assim que várias passam por cirurgia para poder ajustar, adaptar o corpo, adaptar a genitália ao sexo que ela se identifica com ele, né? E aí o que se diz é que a identidade está na cabeça, né? A orientação sexual está no coração, na vontade da pessoa. E a diferença biológica está nos órgãos genitais. É o que se é trabalhado assim para facilitar uma explicação assim, bem elementar e de facilitar a compreensão. Então, o feminicídio, ele tem alguns motivos que fazem com que a pena seja mais agravada. Então, nós já sabemos que o feminicídio se distingue do homicídio, porque um tem a pena de 6 a 20 e o outro de 12 a 30. Então, na dosagem da pena, a distinção é que a pena do feminicídio, a pena mínima, ela já começa com o dobro do homicídio simples. E a máxima, né, que chega a 30, 1/3 do homicídio simples, que seria 20. E essa pena, além de ser mais alta, ela ainda tem algumas situações em que ela é aumentada e que a lei prevê. As situações são as seguintes: quando a mulher vítima do feminicídio estiver grávida, então nesse caso a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Da mesma forma é aumentada de 1/3 até a metade
se a mulher for menor de 14 anos ou maior de 60, e ainda na mesma causa de aumento, essa pena sofre um aumento quando o feminicídio é praticado na frente dos filhos, na frente dos pais, os descendentes, né? E aí estão filhos, netos, né? Os ascendentes, pais e outros ascendentes que eventualmente acontecem. Na regra, quando há essa causa de aumento, na regra, quando o feminicídio é praticado, essa causa vai se aplicar muito mais em relação aos filhos do que em relação aos pais, porque nós temos menos casos de feminicídios na presença dos pais, embora exista e ele mereça essa reprimenda maior. Mas feminicídios na presença dos filhos são muitos, né? O marido matar a mulher na presença dos filhos, né? Essa é uma situação que acontece, nós já tivemos casos, às vezes, desse crime ser praticado na presença dos filhos e o marido suicidar logo em seguida, e aí os filhos deparam com esse quadro de violência contra a mãe e a autoviolência praticada pelo ofensor. Então, esses três motivos aumentam a pena, além da pena já ser mais alta no caso do feminicídio. Gravidez, menor de 14, maior de 60, e na presença dos filhos, na presença dos pais, ou seja, na presença dos descendentes, na presença dos ascendentes. Nesse caso que a gente está falando sobre os aumentos de pena, essa qualificadora, né, essas causas de aumento, aliás, elas independem da incidência da Lei Maria da Penha. Então você pode ter, por exemplo, um companheiro que matou uma companheira com mais de 60 anos, um marido, um amante, um companheiro, um namorado, um noivo, matou a companheira. Se ela tiver mais de 60 anos, vai se ajustar aqui na Lei Maria da Penha. Por uma questão de gênero, vai se ajustar aqui. Se ela tiver menos de 14 anos, por exemplo, matou a namorada, não é? Ou ainda que seja a amante ou companheira numa idade menor de 14 anos, independentemente dessa relação caracterizar estupro contra vulnerável, ainda assim ele, quando mata aquela criança ou aquele adolescente menor de 14 anos, numa questão de gênero, nesse contexto aqui de afinidade, você tem a presença da Lei Maria da Penha. Você tem uma violência doméstica e essa causa de aumento. Agora, e fora da Lei Maria da Penha? Vamos supor que um estranho mate a mulher naquelas condições que nós falamos de menosprezo, naquela condição de humilhação daquela mulher, na desconsideração da condição de mulher. Ela é morta por isso, ela é morta por ser mulher. Você pode ter aquela mesma briga de trânsito que nós dissemos, em que a mulher foi ali humilhada e em seguida assassinada, e ali então houve ali um feminicídio, mas pode ser que os filhos estivessem presentes. Pode ser que ela estivesse levando o pai ou a mãe ao médico. Pode ser que ela estivesse acompanhada de algum ascendente ou de algum ascendente. Pode ser que essa mulher estivesse dirigindo grávida. E aí ainda assim ele matou. Não é? Então, são circunstâncias, pode ser que aquela mulher fosse mais velha, né? Pode ser que aquela mulher fosse mais nova, menor de 14 anos. Então, independe da questão da violência doméstica. Essas causas de aumento de pena, essas causas especiais de aumento de pena, elas independem e elas vão incidir tanto quando você tiver um feminicídio sob a ótica da Lei Maria da Penha, na condição de afinidade, na condição de parentesco. Então você vai ter essas condições ali presentes, justificando a incidência da Lei Maria da Penha. Ou você não terá essas condições presentes, mas você terá a presença dos filhos ou dos pais, dos ascendentes ou descendentes, você terá uma vítima menor de 14 ou maior de 60. Se você tiver uma mulher grávida, então essas condições, mesmo que não seja a Lei Maria da Penha,
justifica naquele feminicídio o aumento de pena, que vai, como nós dissemos, de 1/6 até a metade. Essa questão do feminicídio independe do estilo de vida que a mulher leve ou da valoração moral que a sociedade faz a respeito daquela mulher. Não importa se aquela mulher é uma executiva, é uma professora, um advogado, uma juíza, uma promotora, uma médica, ela pode ter essas profissões, ela pode ser uma garota de programa que faz programas e que, se estiver grávida, ela vier a ser vítima de um feminicídio, a pena vai aumentar. Não importa se ela é brasileira, se ela é estrangeira, não importa se ela é branca, se ela é negra, se ela tem alguma deficiência física ou se ela não tem nenhuma deficiência física. Nada disso vai ser considerado. O que vai ser considerado é aquela condição de discriminação e de menosprezo à condição de mulher, independentemente da condição social, condição econômica, profissional. Independentemente disso, aconteceu, ela está grávida, é garota de programa ou não é garota de programa, vai incidir o aumento, vai se caracterizar o feminicídio e a pena vai ser aumentada, sim, de 1/3 até a metade. Então, a lei é bem clara em relação a isso. A proteção aí é à mulher. O que a lei quer evitar é o quê? É essa morte de mulheres porque são mulheres. Então, a lei não quer que essas mulheres morram e que, se elas vierem a morrer nessas condições de assassinato, além de caracterizar um feminicídio, que a pena é mais grave, ainda terá um aumento dessa pena por conta dessas 3 condições que nós colocamos. Então, repetindo, a questão da gravidez, se a vítima estiver grávida, da vítima maior de 60 anos ou menor de 14 anos e da vítima que é assassinada, que é vítima do feminicídio, na presença de algum ascendente ou descendente. Essas 3 condições vão aumentar a pena de 1/6 até a metade. O crime de homicídio é um crime que admite tentativa, né? Então, se você tentou matar aquela mulher ali e efetuou os disparos, por exemplo, mas ele ouviu a viatura da polícia, a sirene tocando, e os populares acorreram àquele lugar para poder contê-lo, para prendê-lo, e ele foge para não ser preso, e a mulher é levada para um hospital ali, no estado gravíssimo, passa lá em coma 1 mês, 2 meses, e lá no final do 3º, 4º mês ela tem alta e continuou viva. Não consumou o homicídio, mas ele vai responder pela tentativa, né? E aí eu desenhei um quadro assim bem mais grave para não ter dúvida nenhuma, né, em relação ao ano. Quis matar, não conseguiu por uma razão alheia à vontade dele, ele vai responder sim pelo crime tentado. A transexual, vítima de violência doméstica ou vítima de feminicídio. Qual que é o desfecho que tem sido dado para esses casos? Nós temos decisões em mais de um sentido. O entendimento pacífico é que, se a transexual já mudou o seu registro civil, ela é protegida tanto pela Lei Maria da Penha quanto pela lei do feminicídio. Se ela já mudou o seu registro, se lá no registro foi reconhecida como mulher, sexo feminino, então essa situação é pacífica. Há uma discussão se a mulher trans, se ela pode ser contemplada pela Lei Maria da Penha. Ela nasceu, ela se identifica como mulher, ela tem uma cabeça de mulher, ela se vê como mulher, ela se veste como mulher, age como mulher, pensa como mulher, mas o corpo é de homem. Essa mulher, antes de mudar o seu registro civil para formalizar, oficializar, ela tem direito a ser protegida pela Lei Maria da Penha? Aí nós temos 2
orientações. Uma é de que ela é protegida porque a lei busca proteger a mulher, e se ela é mulher na cabeça, a questão de ter um pênis ou ter uma vagina não vai ser suficiente para poder mudar o que aquela pessoa é. E outra dizendo que se isso não tiver muito evidente, se ela não assumiu esse papel, se não é uma coisa muito evidente, você não tem condição, você não vai ter prova no processo que vai trazer isso, vai ser uma coisa que vai se ter que construir a partir dali, né? Embora na sua cabeça, no íntimo, ela se veja como uma mulher, ela nunca se comportou como tal. Seja por uma pressão social, seja por uma pressão familiar, seja por uma pressão religiosa, ela nunca agiu como mulher, mas sempre se sentiu mulher. Então aí o que se discute no meio jurídico é como que vai se ter certeza de quem vai chegar ali à sua frente para poder ser contemplado com aquela medida. Será que naquele exame breve, curto, que a lei fixa o prazo de no máximo 48 horas, sem uma dilação probatória, será que o juiz vai ter naquele exato momento ali a condição de avaliar isso e ter a certeza de que ele está deferindo uma medida protetiva para uma trans? Então, quando se argumenta que isso não é possível, aí se fortalece a corrente de que a trans só vai ter a proteção da Lei Maria da Penha e do feminicídio se ela tiver passado pelo registro civil. Quando se entende que sim, que tem condição e tudo mais, e alguns julgadores já firmaram decisão nesse sentido, nós temos decisões de tribunais reconhecendo isso, que independe do registro civil, que independe da cirurgia de mudança de sexo, mas que se ela se ela se identifica como mulher, nesse caso, ela vai ter a proteção. Então, há quem sustente que sim, há quem sustente que não. No caso do registro civil, é pacífico que ambos concordam de que ela, tendo mudado o registro civil, ela passa a ter direito tanto à proteção da Lei Maria da Penha, porque ela passa a ser mulher para todos os fins daquela lei, quanto também nas outras legislações, inclusive no feminicídio. E nós tivemos também numa outra situação recente, agora divulgada, de uma decisão judicial, de que a Marinha excluiu aquela pensão que a filha do militar recebe, a filha, por ser mulher, recebe essa pensão, um direito assegurado para as mulheres há alguns anos, em razão das circunstâncias daquela época. Então, esse direito vem sendo mantido, preservado, essa legislação não foi modificada e a filha tem direito a essa pensão. Quando a filha mudou o seu registro civil, a Marinha cortou o benefício. Cortou o benefício e, judicialmente, foi considerado como acertada essa decisão de cortar o benefício, tendo em vista que houve a modificação do registro. Então, o registro civil, ele serviu, né, nesse caso, numa questão assim, de um direito. Né? Pode ser um direito previdenciário, pode ser outro direito assegurado à mulher e que ela incorpore ou deixe de ter, mudando o seu registro. Nesse caso da Marinha, era o trans, ele se via como homem, mas tinha um corpo de mulher. Ele agia como homem, tinha um corpo de mulher. Então, eu sou homem na cabeça, mas no físico era uma mulher. E aí, quando ele fez a mudança no registro civil, que ele passou a ser civilmente reconhecido pelo Estado como homem, ele perdeu o direito que a mulher tinha até então. Então, basicamente, essa questão da trans no âmbito da Lei Maria da Penha. Agora, tem uma outra questão que a gente não pode perder de vista, é que tanto, qualquer que seja a identidade sexual, a orientação sexual, né, o sexo biológico da pessoa, todos estão protegidos, seja travesti, seja trans, seja hétero, independentemente, seja lésbica, seja gay, independentemente disso, a proteção que a Lei Maria da Penha concede nas medidas protetivas de urgência, paralelamente o Código de Processo Penal fornece medidas semelhantes como medidas cautelares.
Então, não quer dizer com isso que se a transexual foi agredida, ela não vai ter direito, por exemplo, a uma medida cautelar. Ela pode não ter reconhecido a competência do juizado de violência doméstica, ela pode não ter reconhecido ali o direito específico destinado à mulher pelo legislador, mas não quer dizer que o juiz, numa vara criminal, não vai reconhecer a ela aqueles direitos que estão previstos na legislação e as medidas cautelares que sejam eficientes a preservar sua integridade física, sua integridade psicológica. Então a gente conclui que essa lei do feminicídio, ela é uma legislação que aumentou a proteção da mulher, porque valorizou mais ao imprimir uma pena maior quando a mulher está na situação de vítima daquele crime. Então, houve uma valorização com o aumento da pena, com a criação das causas especiais de aumento de pena. Tudo isso elevou mais o crime, elevou mais a punição, a penalidade daquele crime, a pena cominada para aquele crime, e possibilita, sim, uma maior repressão, não é? Possibilita aí uma maior responsabilização, em que você vai ter uma pena mais ajustada à hediondez da conduta, não é? Que a lei do feminicídio foi considerada uma lei que criou um tipo que se ajusta ao crime hediondo, tanto assim que modificou a lei do crime hediondo para incluir ali também o feminicídio. Então, praticou feminicídio, praticou um crime hediondo, com todas as consequências daí advindas, inclusive implicações lá na fase final já da execução da pena. Então, é muito importante essa legislação e ela fecha, ela integra esse sistema maior de proteção à mulher, que teve como marco a Lei Maria da Penha e vem aí com esse desdobramento do feminicídio. São duas legislações de extrema importância no enfrentamento da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha trouxe aí o que eu considero assim de mais importante, que são as medidas protetivas de urgência numa celeridade, numa urgência efetiva e combinada em lei prazos. O delegado tem 48 horas para mandar para o juiz tem 48 horas para decidir. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil tem cumprido rigorosamente esse prazo. Então, nós temos recebido no Judiciário, sim. Eu recebo aqui, por exemplo, uma medida protetiva de uma ocorrência que foi registrada hoje na delegacia, seja na DEAN, por uma medida protetiva eletrônica que nós nos comunicamos por meio eletrônico com a DEAN, seja na 11ª Delegacia de Polícia, que o delegado registra a ocorrência lá hoje, e hoje mesmo o agente já vem trazer. E hoje mesmo, chegou aqui, hoje mesmo já é decidido, porque nós temos também no Judiciário um acordo assim, de cavaleiros em que a gente fez a opção por priorizar a decisão da medida protetiva no dia em que ela chegar. Então não interessa se ela chegou aqui meio-dia ou se ela chegou aqui 18 horas 59 minutos, né, antes de encerrar o expediente, ela vai ser decidida naquele dia. Ainda que a gente saia daqui mais tarde, o certo é que a decisão, salvo alguma impossibilidade extra, né? Aconteceu um problema qualquer, aquele processo não tem como ser decidido, precisa de mais alguma coisa do dia seguinte, né? O tribunal encerrou o expediente mais cedo, por exemplo, então abreviou o tempo, não teve condição, mas a regra chegou hoje, decido hoje. Essa é a regra que tem funcionado. Então, esses diplomas, eles trazem para a mulher essa sensação de segurança que é muito importante e vai afastando cada vez mais da sociedade a sensação de impunidade. Então, quando nós temos uma Lei Maria da Penha, quando nós temos uma lei do feminicídio, nós temos aí uma valorização, sim, da família, mas uma valorização principalmente da mulher. E essa valorização é necessária porque é na família que a mulher está sendo mais vitimizada. É na família que as mulheres estão sendo assassinadas, é na família que as filhas estão sendo estupradas, é na família
que a mulher está sendo agredida fisicamente, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, sexualmente, então precisa sim dessa legislação mais forte. Não é o mesmo caso dos homens. A maioria dos homens morre na rua em conflitos com pessoas externas e às vezes até desconhecidas. A maioria das mulheres morre assassinada por alguém que conhece, seja um marido, seja um ex-marido, um companheiro, um ex-companheiro, um parente, alguém próximo ali. Então, essa necessidade justifica-se um diploma mais rígido.